Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre possa continuar nos auxiliando à apresentação e ao entendimento desse estudo. O que nós vamos falar hoje é sobre o estudo da doutrina utilizando a inteligência artificial. Inteligência artificial é moda agora, então todo mundo fala em inteligência artificial. Se nós entramos na internet, é inteligência artificial. E a doutrina espírita, ela se caracteriza por ser, caminhar junto com a ciência, junto com o conhecimento. Então, nos cabe aplicar toda essa disponibilidade que temos hoje, assim quando começamos a utilizar a internet nos nossos estudos, também podemos começar a utilizar a inteligência artificial, nos estudos da doutrina. O que nós vamos abordar não é a técnica em si, como utilizar a ferramenta e tudo que ela possibilita. Mas é bom sabermos que ela vai desde o simples até o complexo. A ferramenta, a inteligência artificial. Então, quem precisa de muito, aí precisa estudar até utilizar muito. O básico para nós, nos estudos da doutrina, nós podemos nos ater apenas ao simples questionamento. Então, uma inteligência artificial, a partir do momento que nós apresentamos uma pergunta, essa inteligência traz uma resposta. E a vantagem é que nós podemos conversar, é como uma conversa. Eu gosto muito do ChatGPT, que é uma inteligência artificial, é gratuita, então todo mundo pode entrar na internet, só se inscreve e começa a usar. E é uma conversa, então você coloca a primeira pergunta, aí vê a resposta, se surgir uma dúvida, você ali continua no questionamento, é como se estivesse realmente conversando com alguém. E isso torna a ferramenta muito fácil de se utilizar e muito útil, especialmente quando nós estamos sozinhos na nossa casa, por exemplo, estudando a doutrina ou então preparando um estudo. Porque muitas vezes nós não temos uma facilidade de preparar uma palestra. Então, se chegar lá no ChatGPT, por exemplo, falar, eu preciso fazer uma palestra sobre a parábola do semeador, como é que eu devo estruturar, e aí esse chat, ele apresenta a estrutura da palestra, certo? Então, nós pegamos essa estrutura e aí vamos colocando o que nós queremos dizer. Mas tem já todo um raciocínio encadeado, porque às vezes nós temos dificuldade de elaborar esse raciocínio encadeado, de início até o final. Então, essa ferramenta já faz para nós. O que facilita e depois ele estabelece os tópicos e nós vamos, então, dissertando sobre os tópicos. Mas por que conjugar a doutrina espírita com a inteligência artificial? E a resposta, por incrível que pareça, nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 619, quando Kardec perguntou se a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. E aí eles responderam que todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Então nós precisamos investigar as leis de Deus, questionar, estudar, nos aprofundar nessa doutrina que nós lemos, mas muito da informação que tem ali nós não conseguimos conceber, certo? Então é preciso realmente aprofundar. E a inteligência artificial facilita, nos auxilia nesse processo de investigação da doutrina. E a doutrina em si, ela nos incita a evoluir, certo? Então, toda a base do estudo da doutrina é da nossa própria evolução. E aí, por isso que nós vamos pautar o nosso estudo de hoje, como nós falamos, não na técnica, na ferramenta em si, mas a forma como nós funcionamos, certo? Porque isso é o autoconhecimento. E aí vamos responder também, por que conjugar a doutrina espírita com a inteligência artificial? Em decorrência da forma como nós funcionamos, certo? Porque nós funcionamos de uma determinada forma, a inteligência artificial nos auxilia nesse processo que nós vamos discutir aqui, a forma como nós funcionamos,
porque nós somos tendenciosos. E essa ferramenta, ela não é tendenciosa. Essa é a grande vantagem. Então, conforme vai perguntando, né, ela vai respondendo sem ser tendenciosa. E aí faz um contraponto com as nossas tendências. Quando nós olhamos na doutrina codificação, propriamente dita, nós vemos que os espíritos que responderam não eram tendenciosos. Por isso que a doutrina é do jeito que é. Tem uma tendência nesta ou naquela direção. E a inteligência artificial vai fazer esse contraponto também conosco hoje em dia. Como não é tendencioso, aí nós podemos encontrar respostas sem uma tendência nessa ou naquela direção, e nós vamos analisar no final a forma como nós funcionamos e por que essa ferramenta ela pode nos auxiliar nesse processo. No livro Obras Póstumas, nós encontramos uma informação de Kardec que é muito interessante com relação ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali ele relata como ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E isso é pequeno, a informação que ele traz, mas é de uma profundeza muito grande por causa das nossas tendências. Então ele disse o seguinte: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Ele não falou para ninguém. Quando ele elaborou, né, na mente dele, escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente foi chamado de Imitação do Evangelho. Depois foi trocado o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele colocou na cabeça dele, né, vou escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo, só que não vou falar para ninguém. E ele não falou para ninguém, nem para os editores. E aí por que ele não falou para ninguém? Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. E por que essa informação é importante? Porque eu já sei que eu tenho ideias preconcebidas. Seus médiuns daquela época tinham ideias preconcebidas, e Kardec, por isso o Kardec é codificador, né? Não é à toa. Às vezes eu me surpreendo a capacidade dele lá no meados do século XIX, porque hoje a gente sabe disso por causa da neurociência. Então nós já sabemos dessas nossas tendências, certo? Desses nossos preconceitos, e sabemos também como o nosso cérebro funciona, nossa mente funciona. Naquela época não. E ele já sabia dessas ideias preconcebidas do médium, e é claro que ele conseguiu aprender isso tudo na elaboração do Livro dos Espíritos e observar mais quando ele elaborou o livro do Livro dos Médiuns. Então ele percebeu essas tendências, essas ideias preconcebidas. Então ele não falou com ninguém. E aí ele recolheu essas mensagens e compilou e ordenou ela de formas a nós hoje termos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é de uma importância incomensurável. E essas tendências, porque aquilo é uma tendência dos médiuns, é a tendência de todos nós, quando falamos de Evangelho, e especialmente quando falamos de espiritualidade, todos nós somos tendenciosos, porque nós já somos espíritos que já experimentamos várias encarnações aqui na Terra, e a doutrina espírita, apesar dela ter, vou arredondar em 170 anos, mas os conceitos do Espiritismo já estão entre nós desde 500 anos antes de Jesus, que foi trazido por Sócrates e Platão. Então, toda a filosofia grega ela já trouxe muitos conceitos que hoje nós encontramos de uma forma mais simplificada, mais clara na codificação espírita. Kardec reconhece isso, que ele coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz esse contraponto entre a filosofia socrático-platônica com a doutrina espírita e também com os ensinos de Jesus. Qual é a questão sobre o nosso comportamento e as consequências? Nós não observamos isso. Nós não conseguimos observar as consequências decorrentes do nosso comportamento.
E muito, para não dizer todo o sofrimento e dificuldades que nós experienciamos aqui na Terra, é decorrente dessa não observância das consequências relacionadas com o nosso comportamento. Nós percebemos mais quando infringimos as leis humanas. E é muito interessante, para nós vermos como nós funcionamos, né? Nós somos seres complicados. Tem lá o sinal de trânsito, verde, você pode passar, vermelho para a segurança de todos, mas se não colocar um radar, as pessoas não param. Não sei se vocês conhecem a Avenida das Américas, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Antes de colocarem radar em todos os sinais, olha que absurdo. Quando a gente pensa isso, é um absurdo. Tinha muito acidente porque as pessoas não respeitavam os sinais. O sinal ficava vermelho e o indivíduo passava. Quando começou o BRT, ali também na Avenida das Américas, tinha sinais para não fazer ali o retorno em lugar inadequado, mas as pessoas faziam. E o ônibus, vinha BRT, um ônibus duplo, para quem não sabe, e aí colidia com o automóvel. Então eram acidentes assim, muito graves. E aí foi necessário colocar radar em todos os sinais da Avenida das Américas. Não adianta sinal vermelho, é preciso colocar radar para nós obedecermos. Aqui, quando colocaram aquela passagem de pedestre ali em frente ao Green Fruit, o povo passava ali. E tem uma subidinha, uma rampa, tinha carros voando. Literalmente, teve um que voou, vocês viram isso? Teve um que subiu aquela rampa, voou, vai bater lá do outro lado. Quantidade de motociclistas que caíram ali e estava bem sinalizado, aí tem que botar luz, aí parece que botaram luz embaixo, luz em cima, tem que virar aquilo uma árvore de Natal, que é para as pessoas pararem. É assim, é isso. Se nós nos comportamos assim com coisas que nós vemos, é um perigo iminente, eu vou avançar o sinal aqui, um outro automóvel pode vir colidir, ou um BRT, que dirá com as coisas que nós não observamos, que são as leis de Deus, que é a finalidade da criação. Então, quando nós nos afastamos da finalidade da criação, não da lei, porque ninguém se afasta da lei de Deus, certo? A lei de Deus é válida para todos nós, só que nessa lei de Deus tem as consequências em decorrência do nosso comportamento. Mas nós nos afastamos da finalidade da criação e não vemos as consequências. Mesmo estando em um mundo de expiações e provas que é decorrente de nós termos nos afastados da finalidade da criação. Então, mesmo comparando, tem o sinal vermelho, o radar, mas mesmo assim o indivíduo avança. É o que nós fazemos. Nós nos afastamos da finalidade da criação, viemos para o mundo de expiações e provas, que é o radar, e continuamos com o mesmo comportamento. Não conseguimos perceber que essa condição de sofrimento que nós nos encontramos é em decorrência desse afastamento da finalidade da criação. E aí a doutrina espírita, no sentido de libertar consciências e realmente resolver a questão do sofrimento, é que ela vem trazer toda essa informação para nós e vamos fazer uso de tudo aquilo que temos disponível para nós. No nosso caso de hoje, é a inteligência artificial. E o primeiro, infringir as leis humanas, traz consequências imediatas e perceptíveis. Mas mesmo assim, muitas vezes, não obedecemos. Que dirá aquelas que não conseguimos correlacionar? Espero que não se ofendam, mas é igual cachorro. Se o cachorro faz algo errado, não adianta brigar com ele daqui a 2 horas. Ele não consegue correlacionar. Se vê um cachorro fazendo errado, tem que reclamar na hora, tentar educar na hora. Se não viu, não adianta daqui a 2 horas, quando viu ele fazendo errado, ir lá reclamar com ele que ele não correlaciona. E aí eu perguntei para o ChatGPT, que é a inteligência artificial, como podemos combinar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a inteligência artificial? É claro que ele dá uma resposta longa, Aqui, por exemplo, ele apresentou 8 itens, mas nós não temos aqui como apresentar tudo. Então, nós selecionamos o 8º.
Resolução de dúvidas. Utilize o ChatGPT para esclarecer dúvidas específicas que surgirem durante o estudo. Então, estamos em casa, não tem ninguém para perguntar, surgiu uma dúvida, pergunta ali. Está fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta, né? Surgiu uma dúvida de alguém, a gente não sabe responder, pergunta ali. E aí nós temos algo bem de imediato, uma resposta bem de imediato. Por exemplo, qual a interpretação espírita da parábola dos trabalhadores de última hora? E aí podemos perguntar qual a interpretação espírita, qual a interpretação católica, qualquer interpretação, que o chat vai nos apresentar uma resposta e depois nós vamos só aprimorando o nosso questionamento. E ele diz ainda: ao seguir esses passos, você pode criar um ambiente de estudo rico e dinâmico, aproveitando as capacidades do ChatGPT para complementar sua compreensão e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu perguntei sobre o Evangelho e não sobre a doutrina como um todo, à luz dos ensinamentos de Kardec. E isso é interessante, nós vemos a precisão, porque qualquer estudo que nós fazemos não é estudo espírita. Certo? Parece aqui que eu estou fazendo um estudo espírita, mas não estou. Eu estou fazendo um estudo à luz dos ensinos espíritas, à luz do espiritismo. Porque os únicos que fazem estudos espíritas são os responsáveis pela codificação, os espíritos e Kardec, é claro, que também é espírita. Nós fazemos estudos à luz do espiritismo. Por quê? O que isso significa? Que é de acordo, no caso hoje, do meu entendimento sobre a doutrina espírita. Por isso que é a luz, é de acordo com o meu entendimento. Certo? Só quem faz estudo espírita, só quem faz análise espírita é Kardec e os espíritos responsáveis pela codificação. Então aqui nós vemos, por exemplo, a precisão, muitas vezes, que ele coloca, à luz dos ensinamentos de Kardec. Tá? Porque só Kardec pode fazer um estudo baseado no seu entendimento, nos seus conceitos. A forma como nós nos comportamos e como nós tomamos nossas decisões é altamente tendenciosa. Nós pensamos que quando nós vamos no supermercado, selecionamos um produto qualquer, é uma escolha pessoal, é decorrente do nosso livre-arbítrio e eu optei por tal produto. Mas não é. Nós somos conduzidos. Aqueles que não têm a mentalidade, uma consciência liberta, será mais ou menos conduzido, dependendo do como o indivíduo é atento da forma como a sociedade se comporta. E qual é a grande questão? Que existem pessoas que estudam nossas tendências, que estudam nosso comportamento, a forma como nós reagimos, a forma como nossa mente funciona. E elas estudam isso para quê? Para nos induzir, para conduzir as nossas escolhas. Nós pensamos que quando saímos daqui, vamos no mercado, quando compramos um automóvel, quando compramos uma roupa, é puramente porque eu decidi, meu livre-arbítrio quis assim, mas não é. Nós fomos induzidos por alguém. Existem pessoas que são capazes de nos induzir todo o nosso comportamento. É muito interessante, certo? Porque nossa mente funciona de determinada forma. E aí nós fomos buscar nesse site, que é o Consumidor Moderno, que teve a jornada do inconsciente do consumidor, certo? Isso numa reunião mostrando como nós funcionamos para saber como eles vão nos induzir a comprar os produtos que eles desejam. De acordo com a neurociência, aí a gente vê o que a ciência é usada para, Nós pensamos em neurociência muitas vezes em resolver o problema das pessoas. Sim, tem aquele grupo de pessoas que trabalham nesse sentido, mas tem outros que utilizam a informação para outros objetivos. Afinal de contas, isso é um mundo de expiações e provas. De acordo com a neurociência, antes de começar a pensar de forma consciente sobre uma decisão de compra, o consumidor passa por toda uma jornada inconsciente
que pode ser dividida em 5 passos. Captação da atenção. Então, quem está vendendo precisa captar a nossa atenção. O interesse por um produto é despertado nesse primeiro contato, né? Então, primeiro surge a nossa atenção para algo. E essa atenção, ela é fundamental para tudo, certo? Então, se nós pensarmos aqui na Casa Espírita, ele coloca quem vai conduzir o trabalho numa posição de destaque, que é exatamente para atrair a atenção, certo? E aí fica todo mundo sentado quieto, para quê? Para prestar atenção. Eu sei que de vez em quando não funciona, né? Mas é baseado, a base de tudo é isso. Por isso que temos uma posição aqui de quem vai falar, por isso que vocês ficam sentados, por isso que no passe a luz diminui, que é para facilitar, né, a atenção para o evento em si. Então, tudo isso... Então, até aqui numa palestra espírita, nós utilizamos essa captação da atenção. Eu gosto de utilizar slides para captar a atenção de vocês, né? Eu acho que dá atrai mais atenção do que se ficar só falando. Por isso eu gosto de utilizar slides. A emoção, reação fisiológica inconsciente ao que viu. Então nós temos reações fisiológicas, processos inconscientes. Tá? Isso tudo é trabalhado no nosso inconsciente e nós não nos damos conta. Cognição. O cérebro começa a fazer associações daquele produto ou marca. Sentimento. Transformação da emoção em sentimento, que é o processo de conscientização da emoção. Depois, construção de memória. Como aquele produto ou marca ficam registrados na mente do consumidor. Então, nós vemos que é tudo delineado para impregnar na nossa mente um determinado interesse e nos convencer de que nós desejamos tal produto. Algumas marcas, elas, né, fizeram isso de uma forma muito, efetiva. Aquela história de não é uma Brastemp, né? Então ficou, não é uma Brastemp, aquilo foi impregnado, não é uma Brastemp, a gente acaba brincando. A palestra foi boa? Não foi uma Brastemp, mas, né, foi razoável. A marca Gillette, então nós chamamos lâmina de barbear de Gillette. Tem uma Gillette, mas não é lâmina de barbear. Bombril é outra coisa. Volkswagen, né? Volkswagen era o carro. É ruim o carro, né? Altamente desconfortável. Só eu que penso assim. A Volkswagen é altamente desconfortável. É um carro duro. Ainda mais naquela época, né? Hoje, é claro que também era. Estamos falando tempos atrás, quando era Volkswagen, tem que ser Volkswagen. Mas era um carro duro, desconfortável, era todo de plástico. Não era, né? Não tinha assim... Mas tinha que ser Volkswagen. Muitos só compravam Volkswagen. Eu nunca gostei de Volkswagen, por isso que eu falo assim. A construção da memória tem relação direta com as associações que a marca produz. Então é preciso fazer associação. Eles associam com os interesses do indivíduo, certo? Então eles veem assim, qual é o público-alvo? Isso é delineado. Qual é o público-alvo? Que idade? Né? Criança, adolescente, adulto ou terceira idade? E aí é tudo direcionado para atrair a atenção daquele grupo de acordo com os interesses. E nós fazemos as associações, como falamos agora, né? A Volkswagen é uma marca boa, a Gillette, a Bombril e etc. Então, a associação da marca com a experiência. A Coca-Cola é um caso interessante nesse sentido. De todos os produtos que eu falei, Volkswagen, Gillette, Xerox, nada é mais danoso do que a Coca-Cola. Assim como qualquer refrigerante, certo? E a Coca-Cola, ela consegue fazer o público acreditar que aquilo é bom e traz felicidade. E a Coca-Cola foi muito efetiva nisso. Vem do Natal, né?
que tem a caravana da Coca-Cola, passa aqui em Teresópolis também, aqueles caminhões bonitos, todo mundo vai ver o caminhão, Papai Noel, aquelas imagens da família reunida tomando Coca-Cola, todo mundo feliz. O que acontece? As pessoas associam Coca-Cola, a marca, com um estado de felicidade. Se a Coca-Cola realmente tivesse algum interesse no bem-estar das pessoas, parariam de vender Coca-Cola. Né? Esquece isso, vamos parar de Coca-Cola, e todos aqueles produtos da Coca-Cola, muitos deles, a maioria, deixava de vender, deixava de produzir. Como eles continuam produzindo, eles não têm menor interesse no nosso bem-estar. Eles querem só vender. E a Coca-Cola é interessante, porque tudo tem que ser Coca. Quando fala, tem Pepsi. Pepsi não, né? Compra a Coca-Cola. A Pepsi, não estou dizendo que Pepsi seja melhor do que Coca-Cola não, tá? Pelo amor de Deus, a mesma porcaria. A Pepsi, há anos, realiza pesquisas de comparação que oferece para o público duas bebidas, Pepsi e Coca-Cola. Em um primeiro momento, as pessoas bebem dos dois refrigerantes sem saber qual é qual. Né? São dois copos, um é Pepsi, o outro é Coca-Cola, a pessoa não sabe, e então dá para a pessoa experimentar. E fizeram ao longo de vários anos eles fazem essa pesquisa. O resultado é que as pessoas sempre preferem Pepsi. Então, se não diz qual é, vai ser Pepsi que ganha. Não dá para as pessoas, Pepsi e Coca-Cola, qual que você gosta mais? Aí, a pessoa não sabe, nasce esse copo e acaba que a Pepsi ganha. Sabe que quer perguntar alguma coisa? Uma vez eu ouvi, me vê uma Coca da Pepsi. Uma Coca da Pepsi? A Coca é a, né, conhecida, mas ela queria a Pepsi. Também tem isso, que é que fica a marca. Aí o que a Pepsi faz depois? Depois diz qual é qual. Essa aqui é Pepsi, essa aqui é Coca-Cola. Aí as pessoas escolhem Coca-Cola como sendo mais gostosa. Certo? Então, na verdade, a Coca-Cola não é mais gostosa que a Pepsi, de acordo com essas pessoas, né? As pessoas em geral que bebem refrigerante. A Pepsi é mais gostosa que a Coca-Cola, mas quando vai no mercado, compra Coca. É todo um processo inconsciente em que fizeram uma associação da marca com o estado de felicidade. Quando o indivíduo vai no supermercado e seleciona Coca-Cola, ele não está comprando refrigerante. Está comprando aquele estado de felicidade. É isso que tem na mente dele. Tá? Quando ele gosta mais da Coca-Cola, é porque ele se remete a uma experiência, nem que seja uma experiência visual de outras pessoas, que não é necessariamente a dele, em que aquilo vai trazer felicidade. Então, quando nós vemos essa propaganda de Natal da Coca-Cola, né, aquilo sempre me deixa profundamente triste. É interessante, quando eu vejo aquela propaganda todo ano, aquilo me deixa profundamente triste, porque eu sei que está induzindo uma grande quantidade de pessoas a ingerirem aquele refrigerante. Vocês me perdoem, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo que refrigerante é muito danoso para a saúde. E essas propagandas, elas ficam na nossa mente. Uma vez eu estava fazendo um estudo para o pessoal da comunidade. Aí, né, falando, a maioria eram mulheres, né? Quando você vai nascer na comunidade, a maioria mulheres, tem um ou dois homens só, o restante é tudo mulher. Aí eu falei assim, vocês pensam o quê? Que aquelas mulheres do comercial de cerveja, elas ficam com o corpo daquele jeito bebendo cerveja? A maioria balançou a cabeça que sim. Elas acreditavam nisso. E eu não esperava aquela resposta. Aquela reação, eu fui pego de surpresa, eu não esperava. Eu esperava que todos dissessem, não, né? Eu falei, pois é, não vamos gastar dinheiro com cerveja, né? Aí, às vezes, lá eu fazia as contas, via com o que eu compro com uma cerveja, quanto de arroz eu consigo comprar, quanto de pão, fazia essas contas lá. E aí eu esperava que todo mundo falasse não, mas a maioria acreditava que aquelas moças bebem cerveja da forma que aparece no comercial. Aí eu falei, não, elas não ficam bebendo cerveja desse jeito não, né? Porque a cerveja traz isso e aquilo. E eu fui pego de surpresa, para nós vermos a que ponto chega a indução mental.
Se político fosse bom, não precisava de marqueteiro. Então, todas as vezes... Aqui agora acabou esse negócio de marqueteiro, né? Pouco tempo, todo mundo tinha que ter marqueteiro. Todos eles tinham marqueteiro. O que significa marqueteiro? Alguma coisa que não presta, que tem que transformar em alguma coisa que a população acredita que seja boa. Isso é propaganda e marketing. Certo? Se eu tenho um produto bom, eu ofereço um produto bom. A partir do momento que eu preciso de propaganda e marketing, então eu tenho um produto que não é bom e convencendo que é bom. Só que qual é o problema? Porque como nós funcionamos dessa forma, mesmo que eu tenha um produto bom, em decorrência do comportamento dos outros, eu tenho que fazer um trabalho de propaganda e marketing. Então, que no final a coisa, né, se restringe a quem é melhor em propaganda e marketing. Então, quando nós vamos para os políticos, é isso. Quem é melhor em propaganda e marketing? Quando nós vamos para Coca-Cola e Pepsi, quem é melhor em propaganda e marketing? Quem for melhor vai ganhar. Não é se o produto é melhor ou não. Não é se o político é melhor ou não. Mas como existe, né? Todos fazem, todos precisam fazer. Especialmente quando é para convencer uma população que não tem como chegar lá e oferecer o produto para cada indivíduo treinado. Aí a pessoa que escreveu esse texto disse o seguinte: acompanhamos um desses experimentos, reproduzimos usando a neurociência e analisando a ativação cerebral. Vimos que as pessoas realmente gostavam mais do sabor da Pepsi. Então isso foi percebido através da reação do organismo, de que as pessoas realmente gostavam mais da Pepsi. Não era algo assim, né, aleatório. Reações fisiológicas demonstravam que elas gostavam mais da Pepsi. Mas a Coca-Cola ativa o hipocampo, a área do cérebro associada à questão da memória. Por isso a mudança ao verem a marca. Então as nossas decisões estão relacionadas a essa ativação do hipocampo e associação com a nossa memória. Então, a partir do momento que uma ideia é impregnada na nossa memória, aquilo passa a ter uma importância afetiva para nós. E aí as nossas decisões são todas baseadas nessa importância afetiva que nós acreditamos a isso ou aquilo, certo? Isso vale para produtos, mas também vale para conceitos. Então, não são apenas produtos. Então, ela disse o seguinte, que a Coca-Cola é a marca que mais conseguiu construir associações positivas na cabeça das pessoas e o cérebro decide, justamente através delas, compra a experiência, o significado. Então, quando nós formos no supermercado, nós vamos pensar não apenas com relação à Coca-Cola. Com relação a refrigerante, vamos parar de consumir qualquer refrigerante, né? Vamos selecionar aqueles que são naturais, que é mais saudável. Mas qualquer outro produto, vamos pensar nessas associações, se nós realmente queremos nesse produto ou não. Isso é prático para o nosso dia a dia. Mas a questão é que isso também é válido para conceitos, o que nós temos em mente, as nossas crenças e os nossos valores. Isso também é válido, não é só para Coca-Cola e Pepsi. E aí eu perguntei para o GPT, a inteligência artificial, neurociência e a construção da memória bíblica, porque afinal de contas nós estamos aqui, né, vários séculos, mas tivemos mais tempo em contato com o que eu chamo de cristianismo convencional, que é o cristianismo fora da doutrina espírita, do que com a doutrina espírita propriamente dito. E eu quis saber se nós trazemos o mesmo padrão de comportamento quando estamos diante de conceitos espíritas. Se diante de um conceito espírita, o que vem na nossa mente é algo que tem uma importância afetiva. Significa conceitos ultrapassados, mas que nós acabamos
imiscuindo ou inserindo no nosso entendimento da doutrina espírita. Porque lembrando que Kardec previu que em 50 anos, mais ou menos, a doutrina espírita ia fazer uma transformação significativa da humanidade, né? Porque ele fez isso baseado no que a doutrina espírita traz. Porque Kardec tinha completa noção da doutrina espírita, coisa que não aconteceu. Porque nós temos essa memória afetiva com questões, conceitos relacionados ao cristianismo tradicional. E eu perguntei. Aí o chat disse o seguinte: a neurociência e a construção da memória bíblica podem ser analisadas a partir da forma como o cérebro processa, armazena e recupera informações religiosas e espirituais. A seguir, alguns pontos principais. É interessante que lá, para o consumidor, quem escreveu aquele texto ressaltou 5 pontos. E o ChatGPT aqui ressaltou 5 pontos. Né? Bastante interessante e são muito parecidos. Processamento de informação, a primeira. O cérebro utiliza várias áreas, como o hipocampo lá de trás, e o córtex pré-frontal, para processar e consolidar memórias. Textos bíblicos, lidos ou ouvidos, são inicialmente processados no córtex auditivo ou visual. Consolidação da memória. A repetição e o estudo constante dos textos bíblicos ajudam a consolidar essas informações na memória de longo prazo. A repetição é crucial para fortalecer as conexões sinápticas. E aí nós vemos por que, no surgimento lá do cristianismo tradicional, não os ensinos de Jesus, mas o que foi feito depois com o cristianismo, que aí se limitou a 4 versões do Evangelho apenas, que na forma de consolidar, especialmente que os 3 que são considerados evangelhos sinóticos, que são os parecidos. Então, essa repetição de mesma informação vão criando conexões sinápticas no nosso cérebro. Só que quando a gente fala nosso cérebro, isso traz repercussão na nossa mente. E de encarnação em encarnação, nós trazemos esses conceitos. E aí nós ficamos apegados, em decorrência de tantos séculos, massivamente apresentados os mesmos conceitos, que aí, diante de conceitos pouco diferentes ou muito diferentes, nós nos remetemos a conceitos que já estão bem estabelecidos na nossa mente. Recuperação e contexto. A recuperação de memórias bíblicas pode ser facilitada pelo contexto, como em discussões em grupos e leituras devocionais. O cérebro associa essas memórias e emoções e contextos específicos, facilitando a recuperação. Por isso que, às vezes, diante de um conceito da doutrina espírita bem específico, nós vamos trazer a interpretação do cristianismo tradicional, porque traz essa memória, certo? No nosso entendimento, nós acreditamos que estamos lendo aquilo que a nossa memória traz ou aflora na nossa mente. E aí fica uma repetição, tá? E por que nós falamos isso? Porque todo esse processo de identificação, conscientização e entendimento da doutrina espírita é a forma de libertar nossas consciências, buscarmos patamares mais elevados e também nos resguardarmos de sofrimentos, muitas vezes desnecessários. Emoção e espiritualidade. Lá também, com o produto, nós tivemos a emoção, né? As emoções desempenham um papel significativo na formação e recuperação de memórias. Experiências espirituais e religiosas intensas, e é interessante que aqui ele faz distinção entre experiência espiritual e experiência religiosa. Espiritualidade e religiosidade são 2 coisas diferentes.
que às vezes nós acabamos confundindo uma coisa com a outra, mas são duas coisas distintas. Intensas podem criar memórias duradouras e profundamente enraizadas. Então, quando nós buscamos o entendimento adequado da doutrina espírita, nós vamos trabalhar de uma forma consciente para criar essas memórias duradouras e enraizadas na nossa mente. E aí nós vamos transformando gradativamente a crença em Deus na certeza da sua existência. Porque muito fala que é importante crer em Deus, mas crer em Deus, quando nós cremos em alguma coisa, nós temos dúvida, uma parcela de dúvida. Né? Então, crer em Deus significa que, no fundo, a gente tem dúvida. Nós precisamos trabalhar para termos certeza da existência de Deus. Aí não tem espaço para dúvidas. Não tendo espaço para dúvidas, nós conseguimos trabalhar pela finalidade da criação. Influência social e cultural. A memória bíblica também é moldada pela cultura e pelo ambiente social. Tradições e práticas religiosas comunitárias reforçam a memória coletiva e individual. E é interessante que certos países, a gente pensa que não, mas certos países, hoje, cristãos são perseguidos. Por que cristãos são perseguidos? Para não trazer doutrinas diferentes daquelas que o governo, né, sistema de governo, deseja que as pessoas tenham na sua mente. Então não diversifica, porque a diversidade de conceitos conduz ao questionamento, certo? Se nós temos várias religiões, nós questionamos. E essa, e aquela outra, e eu vou optar por aquela que seja mais adequada no meu entendimento. E hoje, cristãos são perseguidos. Aquela mesma perseguição que tinha lá na época de Jesus, hoje cristãos são perseguidos. Eles não podem portar Bíblia, não podem conduzir estudos sobre os ensinos de Jesus, e não é um ou dois não, tá? São alguns países, não vamos pensar que são poucos não. E o problema também das crenças religiosas é porque elas são bem estabelecidas. E aí fica difícil, muitas vezes, de manipular as pessoas, num sentido ou no outro. Por isso que alguns sistemas de governo, eles também desejam, né, eles trabalham por abolir as religiões. Quando nós vamos perceber, né, entender como nós funcionamos, aí nós entendemos por que certas coisas são feitas, que nós não nos damos conta. Por que isso é feito? Pensa que é pura intransigência. Não é. Eles têm um interesse bem específico de manipulação e condução da sociedade. A facilidade da doutrina espírita é que... E ela é feita dessa forma, né? Desde a sua origem, que não foi um espírito ou uma pessoa que trouxe. Foram vários espíritos, várias pessoas, vários pontos de vista, porque isso nos leva a pensar. Vemos coisas diferentes. Hoje vocês estão vendo esse estudo comigo. Semana que vem será outra pessoa falando outra coisa, apresentando um outro estudo, e aí nos leva a pensar. Um estudo de caso, os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é algo, né, que foi lá, está, a princípio, 4.000 anos conosco, nós trazemos esses 10 mandamentos, e a coisa fica na nossa mente. Eu perguntei ao ChatGPT, né, a inteligência artificial, de forma geral, os 10 mandamentos foram realmente enviados por Deus? Porque o conceito é que os 10 mandamentos foram enviados por Deus, Deus chegou lá, diz que até tem um pessoal de tratamento de informação, de TI, né? Em que eles falam que Moisés foi o primeiro a trazer a informação da nuvem, né? Que estava no envio e colocou lá no tablet. Então diz que Moisés foi o primeiro a recuperar a informação da nuvem. Bom, isso é o que dizem. Mas o ChatGPT, nos fala sobre os 10 mandamentos de Allan Kardec. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando nós falamos em 10 mandamentos, a primeira coisa que vem na nossa mente é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalha
os 10 mandamentos. Mas ele não fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem falar do Livro dos Espíritos. E fala, aborda os 10 mandamentos em O Livro dos Espíritos, ainda diz, parte 3ª, capítulo 1, ainda diz para mim aonde eu tenho que ir lá buscar. Certo? E, claro que eu achei interessante, né? Então, saímos do Evangelho e vamos para o Livro dos Espíritos. E aí fica claro por que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro a ser escrito. Porque é ali que nós temos informação para entender todo o restante. Certo? Então, onde eu preciso começar? O Livro dos Espíritos. Eu só vou conseguir entender o Evangelho segundo o Espiritismo em uma abordagem espírita a partir do momento que eu estude o Livro dos Espíritos. Eu entendo o Livro dos Espíritos, porque é a base para entender o Evangelho à luz da doutrina espírita. Onde os Espíritos confirmam que a lei de Deus está inscrita na consciência de cada indivíduo. Então é ali que está a lei de Deus. Não está lá no tablet de Moisés. Certo? Está na nossa consciência. E que Moisés foi um dos grandes médiuns que receberam e transmitiram essas leis. Eles destacam que a essência dessas leis é divina, mas a forma como foram transmitidas e interpretadas pode ter sido influenciada por fatores humanos. E o que fica claro, aquilo foi altamente influenciado por fatores humanos. Então, os 10 mandamentos foi traduzida por Moisés de acordo com uma época, de acordo com uma condição que estava e, né? É isso. Só que aí nós fomos no Livro dos Espíritos. E aí eu percebi o seguinte, que aqueles espíritos responsáveis pela codificação, eles já sabiam como nós funcionávamos. Claro, nunca tive dúvida disso. Mas fica patente, quando eles elaboram a codificação, essa codificação ela foi preparada para nós, para o nosso nível, para a nossa condição. Ela não seria válida, a forma como é apresentada não é válida para outros, certo? A forma como é apresentada. Aí eu fui na questão 648. Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça de amor e caridade? O que chama a atenção é que Kardec coloca justiça, amor e caridade numa só para fazer 10. Porque aqui tem 12. Certo? Aí ele pega, junta lá para fazer 10. Por quê? Já estamos acostumados com 10. Você fala, tem 12? Aí dá um nó na cabeça. Então vamos manter o 10. Esse pessoal está acostumado com 10. Então vamos manter o 10. E para manter o 10, então eu vou juntar as 3 numa só. E aí o povo, né, fica lá com as 10. A resposta é que me chamou a atenção nesse sentido, né? De que eles sabem como nós pensamos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Aí a gente começa a pensar, então aquilo que Kardec falou são os 10 mandamentos. Tá bom. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Isso dá uma tranquilidade, porque já está compatível com o que eu sei, com o que eu conheço, não apresenta nada de novo. Eu assimilo com facilidade. Só que eles continuam. Pode, pois, adotá-la sem que isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pela qual se considere o que quer que seja. Então eles fazem isso aqui, né, para maciar nosso ego, maciar nosso coração, e depois dizem, você pode fazer o que você quiser, na verdade. Né? Esse aqui é o dos 10, é o de Moisés, mas você pode fazer o que você quiser. Qualquer sistema de classificação que vocês adotarem está ótimo para mim. Certo? A partir do momento que entendamos as leis de Deus e a finalidade da criação.
Então, para o indivíduo que não está se aprofundando, ele vai ficar com a primeira parte da resposta, vai se tranquilizar, 10 para lá, 10 para cá, 6 por meia dúzia, dá tudo a mesma coisa, não importa que os nomes sejam diferentes, mas é 6 por meia dúzia. Para aquele que já investiga, lembrando lá na primeira pergunta que nós colocamos aqui, né, do Livro dos Espíritos, aí vai ler o restante e interpretar. Aí vê, eu posso fazer o que eu quiser. Né? A classificação que mais for adequada para o entendimento. Tanto é verdade que aí nós colocamos os 10 de Kardec junto com os 10 de Moisés. Nós vemos que não tem nada a ver com nada. Na verdade é isso. É só o número 10. No final é só o 10. Só o número 10 já me dá uma tranquilidade, porque esse 10 me traz uma memória afetiva. Só por causa disso. Certo? Lei de adoração. Eu sou o Senhor vosso Deus. O primeiro mandamento. E se ler o restante daquele primeiro lá, aí fica mais o cabelo em pé ainda, né? Porque aquilo assim, é um absurdo para nós hoje. Lei do trabalho. O segundo de Kardec, o segundo de Moisés. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reprodução. Santificar o dia de sábado. A lei da reprodução com santificar o dia de sábado. Conservação. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Destruição. Não matareis. Esse aqui é o que até tem alguma coisa, né? Porque matar é destruir. Mas só que isso aqui, essa destruição é muito mais abrangente do que simplesmente o assassínio. Sociedade. Não cometais adultério. Progresso. Não roubeis. Igualdade, não presteis testemunho falso. Liberdade, não desejeis a mulher do próximo. E é machista ainda mais, né? Porque não fala da mulher com relação ao homem. E aí bota justiça, amor e caridade, aquela para ficar 10. Não cobiceis os pertences do próximo. Aí a gente vê, não tem nada a ver com nada. Certo? Quando eles colocam lá que é a lei do Moisés, que é a 10 partes é a de Moisés, é só para pacificar a mente daqueles que trabalham de uma forma mais superficial, aqueles que trabalham, que estão em primeiro contato, né? Para não se assustar. 10 e 10. Com o tempo, com o avanço, vai começando a entender o restante. E aí nós vemos que nós vamos compreender os 10 mandamentos sem chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só apenas trabalhando ali com o Livro dos Espíritos. Então, 10 é 10. E na codificação eles usam isso de várias formas, né? Depois que a gente percebe isso, aí nós vamos observando em vários pontos em que eles usam desses subterfúgios, certo? Para tranquilizar a nossa mente num primeiro contato. É algo, né, que estamos acostumados, então eles botam lá com algo que estamos acostumados. Nós estamos acostumados com a Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então foi sempre. Aí veio a Deus, Espírito e Matéria, né? Que também são 3 e 3. Aí fica fácil, assimila. Só que depois, quando eles botam, né, Deus, Espírito e Matéria, aí eles colocam mães. Aí, de certo, quando vai nessa pergunta, que eu nunca lembro o número, minha esposa sempre me ajuda, que é a 27. Quando vamos ler essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, quando eles botam Deus, Espírito e Matéria, é um pedacinho só. Aí depois tem uma quantidade muito grande de informação que eles trazem, que a gente vai olhar que não são 3 apenas, não. Tem mais de 3. Se nós analisarmos de uma forma, tem 4, e se analisarmos de outra forma, tem 2, mas que não é tópico para esse, né, especialmente que já encerrou. Jung, ele fala em quaternidade, quando ele analisa, né, a nossa mente, né, no trabalho dele de analisar a mente,
onde fala que nós trabalhamos, na verdade, nem é com 3, na visão mesmo, né, cristã, que nós trabalhamos com a quaternidade, mas fica assim, né, obscurecido, porque nós trabalhamos só com 3. Que a paz do nosso Mestre possa nos auxiliar e a paz esteja sempre conosco.